Irmãos, nós seguimos no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas e hoje nos versículos 38 a 44, o evangelista narra para a gente este evangelho em duas partes que nós podemos dividir. A primeira são as curas que Jesus realiza. Primeiro, Jesus cura a sogra de Simão, Pedro. Depois, ele cura vários enfermos e depois ainda expulsa muitos demônios. Em seguida, a segunda parte, quando essas multidões tentam retê-lo para que ele não deixasse elas, Jesus diz: eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado. Irmãos, a primeira coisa para nós conseguirmos compreender este evangelho é nos recordarmos que, segundo a tradição da igreja, São Lucas também era médico além de apóstolo. Ele tinha um olhar clínico por causa desta medicina, dessa profissão que exercia. Tanto que apenas ele, dos evangelistas, descreve, por exemplo, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, dizendo que Jesus suava como gotas de sangue. Então, no evangelho de hoje, a sogra de Simão Pedro, padecendo, sofrendo de uma febre alta, era como se ela estivesse na iminência de morrer. Porque, irmãos, naquela época não existiam os antibióticos, os corta-febres como nós temos hoje, essas facilidades. Uma pessoa que estava sofrendo, padecendo de uma febre alta, ela estava na iminência da morte, podia muito bem ali morrer, era difícil de recuperar. Estava correndo verdadeiramente um risco de vida, e São Lucas sabia disso, ele era médico. Então, quando Jesus ameaça a febre e a febre deixa a sogra de Simão Pedro, é como se Jesus tivesse verdadeiramente ali resgatado ela da morte que estava prestes a acontecer. E o que nós podemos extrair desta cura para nós, irmãos? Que nós também, por conta do pecado original, por conta dos pecados mortais que nós cometemos, nós também nos encontramos como a sogra de Pedro, na eminência da morte. Nós estamos mortos espiritualmente quando nós cometemos estes pecados. E então Jesus, a missão de Jesus na nossa vida é nos resgatar, nos tirar da morte. Assim como ele livrou a sogra de Simão Pedro da morte, ele também quer nos livrar da morte, nos livrar das garras de Satanás, da qual nós padecemos, e nos conduzir para o caminho da verdade, para que então, curados, a exemplo da sogra de Simão Pedro, também nos coloquemos a serviço imediatamente. Jesus quer nos curar, quer nos purificar, quer nos dar vida, e nós precisamos retribuir este amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nos colocando a serviço dos irmãos, amando Ele de volta, amando os nossos irmãos, nos doando por eles. E aqui que está a chave, o centro do evangelho de hoje. A cura que Jesus realiza é para nos ensinar que nós precisamos nos colocar à disposição, nos colocarmos a serviço e também, assim como Jesus, levarmos o evangelho, levarmos a boa nova aos nossos irmãos para tirá-los da ignorância, para que eles, fazendo um bom exame de consciência, possam deixar também o pecado mortal que está levando nossos irmãos à morte, ao perigo de perder a alma eternamente, para que então, conhecendo melhor a Jesus, conhecendo o Evangelho, possam amá-lo mais e servi-lo melhor. E então Jesus continua o Evangelho, curando muitas
pessoas que eram levadas até ele da multidão, expulsando muitos demônios. Jesus tem autoridade, ele é a verdade. Ele diz diretamente para a febre sair da sogra de Simão, e a febre sai. Ele diz para os diabos, os demônios, se calarem, e os diabos se calam. Tudo isso para nos mostrar que ele veio para nos libertar, para nos livrar destes males, para que uma vez livres, libertos, nós possamos verdadeiramente servi-lo e amá-lo. Capítulos antes, no Evangelho de São Lucas, ele diz sobre o profeta Zacarias, para que, libertos das mãos dos nossos inimigos, nós os sirvamos sem temor. Essa é a chave do Evangelho de hoje, irmãos. Para que, libertos das nossas enfermidades, das nossas doenças espirituais, livres do jugo de Satanás, apesar dele ser o príncipe desse mundo, dele querer perder as nossas almas a todo custo, a todo momento, nós, uma vez livres do poder de Satanás, não dando ouvidos para ele, nós somos chamados a amar nosso Senhor e servi-lo. E como nós devemos servi-lo? Servindo aos nossos irmãos, nos colocando a serviço, fazendo como Jesus, levando a boa nova, levando o evangelho a outras cidades, a outras pessoas, aos nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro, que infelizmente estão na ignorância, estão esquecendo-se que são amados por Jesus e que Jesus veio também por eles, para derramar o seu sangue e libertar também estes nossos irmãos. Irmãos, portanto, nos coloquemos a serviço e creiamos, no poder de Jesus, que nos cura, que nos liberta, para que nós possamos verdadeiramente amá-lo, verdadeiramente servi-lo, servindo e amando os nossos irmãos. Amém.